A Ucrânia conseguiu um feito ainda mais audacioso com o bombardeio espetacular de um centro de distribuição crucial em toda a Rússia, localizado no interior do território da Federação Russa. Estamos aqui não muito longe de Moscou, testemunhando uma expansão da guerra pela geografia, pelo nome. Xavier Teitelman, você é o mais preparado para explicar o quanto os ucranianos estão conseguindo um golpe magistral ao atacar um após o outro esses centros Wildberries. Aliás, é preciso começar por aí. Porque o Wildberries é uma empresa que é meio que a Amazon russa, que vende equipamentos militares. Eles têm uma seção especial para a Operação Militar Especial. Vendem componentes para drones, sistemas ópticos, vários equipamentos individuais para os combatentes. E seus centros também servem à logística militar russa. E além disso, é uma empresa que fatura 75 bilhões de euros por ano. Isso representa 3% do PIB russo. 4 milhões de russos vivem da Wildberries. Então, quando essa empresa entrar em colapso, porque agora ela realmente não tem mais nenhuma saída real, isso obviamente vai causar muita agitação na sociedade russa. Essa empresa vai falir. Ela deve 15 bilhões de dólares. Até os bancos precisarão de recapitalização, o que custará caro ao Estado russo, não só para essa empresa. Então, atingi-los é um pouco a continuação lógica, depois das refinarias das capacidades de exportação dos navios russos. Atualmente é a Wildberries. Amanhã surgirão novos alvos. Você disse 4 milhões de funcionários? 4 milhões vivem direta ou indiretamente da Wildberries. Parece loucura. Ou seja, tentamos nos transportar mentalmente para a época da União Soviética. Estamos falando de uma potência nuclear, uma superpotência nuclear, mas que tem uma fragilidade tal que agora está levando golpes inacreditáveis. Agora estamos no centro de Moscou, na área que deveria ser a mais protegida. Os ucranianos lançaram centenas de drones simultaneamente. Foram usados 600 drones, mas não focaram só em um alvo, pois vários depósitos foram atingidos juntos. E o mais louco é que estamos a pelo menos 3, 4 horas de voo, ou seja, esses drones que continuam podendo operar quase livremente agora no sul da Rússia, voam por 3 horas sem serem detectados, sem serem interceptados, porque os russos, seus meios tradicionais, não são suficientemente eficazes. Seus sistemas de interceptação não detectam mais os drones ucranianos devido ao novo nível de furtividade alcançado. Seus caças não são suficientes para interceptar centenas de alvos simultaneamente e também não têm os interceptores eficazes dos ucranianos. Vamos nos deter um instante na imagem, essa nuvem gigantesca de fumaça que sobe a não sei quantos quilômetros, centenas de quilômetros. Como é que se chega a isso? Bem, há a massa de drones, centenas e centenas de drones que chegaram simultaneamente. Então, isso já quer dizer que esses depósitos não têm sistema de extinção de incêndio, porque a partir do momento em que há nos telhados sistemas para apagar, certamente as normas não são necessariamente as que deveríamos ter em nível internacional. Esse é o primeiro ponto. Ou que chegaram muitos drones. Mesmo com muitos drones, em algum momento a quantidade deve sobrecarregar. Assim, os estoques internos não estão devidamente protegidos. Os ucranianos chegam com drones kamikazes, que são os drones mais simples. São os FP-1, que são os drones da Firepoint, e custam cerca de 55 mil dólares. Algumas versões já chegam a 2.500 km de alcance. Se eles vão até 800 km, é relativamente fácil para eles. Mas é importante entender como coordenam os drones de bombardeio com outros drones. Dá uma certa vertigem ao ver essas imagens. Nestes programas posso afirmar que os generais franceses assistem pensando, e se fosse na França? Ou seja, se em vez de serem esses centros lá longe, a 1.000 quilômetros em Moscou, fossem nos arredores de Paris ou de Marselha ou de Lyon, será que temos como nos defender? Somos ainda piores que os russos nisso. Então, é preciso ser claro, estamos melhorando, estamos acelerando. Nós começamos a ter interceptadores eficientes. A empresa francesa Altaris, dona de uma IA, foi integrada à maior produtora de drones ucraniana, General Cherry. Temos, assim, joias francesas, mas ainda não compramos em grande escala. Recentemente, validamos o uso de foguetes guiados a laser nos Rafales, em vez de mísseis RR. Por apenas 5% do custo de um míssil tradicional, podemos lançar 16 ao mesmo tempo e interceptar 16 alvos. Fizemos o necessário. Há 6 meses, eu teria dito para você que não tínhamos nada. Agora, começamos a ter as respostas técnicas que precisamos comprar em quantidade para poder lidar com esse tipo de situação. Explica pra gente o cenário provável. Qual o tamanho desses drones? Não são drones. Gigantes, com quase 3,5 metros de envergadura. São drones de grande porte. Os pequenos usamos quando estamos bem próximos. Os ucranianos usaram isso para atacar aeroportos russos e destruir dezenas de bombardeiros, lançando tudo da Ucrânia e avançando 800 quilômetros
Eles percorreram quase 1.000 quilômetros. É isso, praticamente 1.000 quilômetros, sabendo que, na verdade, eles realmente fazem 1.000 quilômetros, porque se fossem em linha reta, sobrevoariam defesas, sobrevoariam cidades. Então, eles fazem zigue-zagues. Mas os drones de bombardeio são acompanhados por drones que fazem a guerra eletrônica. Ou seja, eles vão interferir nas defesas que estão à frente. Eles são associados, enfim, eles vão interferir especialmente nos radares. Eles são associados. Aqui está a lista dos. Isso é um show de fogos de artifício aí. Tem mais. Isso é só o começo. O importante é que os ucranianos querem mostrar aos russos que esperar só piora a situação. Todo dia, há destruição que custa bilhões. Isso significa anos de reparos para recuperar. Se tivesse parado há 6 meses, teria sido melhor para eles. Como os radares não detectam? Porque esses territórios são enormes. Sempre bom lembrar para termos noção. A Ucrânia tem tamanho semelhante ou até maior que a França continental. Então, isso significa que é um drone que atravessa o equivalente a toda a França, né? Até um pouco mais. Durante todo esse tempo, não tem um radar que o detecte. Então, o interessante do que os ucranianos desenvolveram é que agora eles têm sistemas que voam em uma trajetória de voo muito baixa. Eles voam tão baixo no horizonte que, quando preciso, passam quase sob as copas das árvores. Eles usam sistemas ópticos de navegação para visualizar o trajeto percorrido. Para poder voar tão baixo que um radar, bem, quando ele vê o drone aparecendo acima de uma colina, 4 segundos depois, ele já sumiu. Não dá tempo de rastrear. Isso é automático, não é operado por um piloto de drone. Na Ucrânia ocupada, eles usam Starlink para vídeo. Na Rússia, possuem sistemas totalmente autônomos. E depois, o segundo elemento que é importante, você lembra quando os ucranianos conseguiram destruir um grande número de aviões radar, os famosos A-50? A Rússia possui apenas 3 aviões radar para todo o seu território e a frente ucraniana, o que é insuficiente. A França possui mais aviões radar em seu território do que a Rússia em todo o seu vasto território. Para detectar drones ucranianos que voam baixo, seriam necessários aviões radar voando alto, pois quanto mais alto se voa, mais baixo se consegue detectar. Como faltam esses aviões, a defesa ficou vulnerável. Como explicar que Putin não cede mais? Ou seja, que eles não pensam que agora é o momento de negociar. Trump ofereceu isso para ele, de bandeja. Ele não aceita. Putin não pode, por ideologia, afirmar que a guerra acabou sem conquistar pelo menos o Donbass, como exigia. Enquanto não houver vitória estratégica, como conquistar a nova Novorossia, ele não pode parar. Se parar, a economia desmorona e não poderá investir como queria, colocando seu regime em risco. Até onde pode ir agora Putin? Veja o que aconteceu na região de Roma, naquela fábrica KNDS, ou seja, o consórcio franco-italiano que fabrica equipamentos de combate contra a Rússia. E expressis verbis Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse: agora vamos intensificar nossas ações contra todos que fornecem meios militares para a Ucrânia. Isso soa como uma reivindicação de autoria. Nesse caso, os Estados Unidos deveriam ter bombardeado a URSS na época da Guerra do Vietnã, já que a URSS apoiava um país aliado que estava sendo agredido. Apoiar um país agredido não nos faz co-beligerantes, então a Rússia não tem nada a fazer aqui. Aliás, nesse caso, a Rússia deveria devolver o que equipa seus aviões, seus helicópteros, seus tanques, e esse equipamento é francês. Quando fornecíamos equipamentos da Thales e Safran, éramos co-beligerantes com a Rússia, pois nossos produtos matavam ucranianos diariamente. Chega um momento em que é preciso dizer: não estamos nessa guerra, apoiamos um dos dois lados de fato, e eles não têm nenhum direito legítimo de vir nos atacar. O problema é que, sem resposta às agressões russas, cada vez mais violentas, eles aumentam a tensão e falam mais sobre várias questões, incursões, etc. Estamos falando da Itália. 3 dias antes foi na Bulgária, onde o Ministério Público de Gabrovo abriu investigação por incêndio criminoso. Os responsáveis pela fábrica negaram erro humano, então começa-se a supor intenção de explodir o local. Em 2014, na República Tcheca, o GRU russo explodiu um depósito de munições para impedir que os tchecos fornecessem à Ucrânia. Temos um número incalculável de exemplos agora, na Alemanha, na Polônia, nos quais isso é oficialmente atribuído à Rússia, e nossa resposta foi nula. Sem chegar à escalada, ainda há várias respostas que poderiam ser dadas. O que deveria ser feito é dizer: você faz um atentado na Alemanha contra um Antonov em Leipzig, eu dou 50 mísseis de cruzeiro para a Ucrânia. Estas são as imagens na Bulgária que vemos agora. Isso na Bulgária. Você destrói meu depósito, eu envio 100 mil projéteis à Ucrânia.
Você envia drones ao nosso território. Eu forneço mísseis de longo alcance à Ucrânia para abater seus caças. Assim, eles parariam de escalar o conflito. General, Xavier, olha essas imagens. Belousov, ministro da Defesa da Rússia, apareceu em uma situação que parece ser o campo de batalha. Mesmo com as informações aumentando tanto na Rússia quanto na Ucrânia sobre a iminência de uma mobilização geral, ou pelo menos parcial, de grande importância na Rússia, segundo fontes ucranianas e as autoridades ucranianas, seriam de 300 mil a 500 mil homens que, após 21 de setembro, poderiam ser recrutados. E há pouco, aqui neste estúdio, o general Abret disse: sim, isso vai mudar a dimensão da guerra. tenho conversado recentemente com a Ucrânia, que disse que no ano passado os russos tinham 417 mil recrutas. No ano anterior eram 400 mil. O problema para os russos é que eles não conseguem mais recrutar, que há cada vez menos voluntários, que eles não conseguem mais atingir sua cota e que os recrutamentos atuais custam quase 50 mil dólares por pessoa que vai se juntar ao exército. E fazer uma mobilização de 500 mil homens no final das contas, estamos mais ou menos na mesma ordem de grandeza que no passado. Para os russos, isso será de graça e sem dificuldades de recrutamento. Mas se chegarem a 800 mil como cogitado, aí sim haverá uma verdadeira ampliação de capacidade. Talvez seja para compensar perdas e abastecer a linha de frente, além de se posicionar diante da Europa. 800 mil, então seriam os números atuais mais 500 mil. É isso mesmo, são 500 mil. O número atual é 400 mil por ano, então será o dobro. 500 mil não é algo diferente, já que perderam 1 milhão desde o início, mas 800 mil seriam 300 mil a mais que o normal. Obrigado.